Fala nação flamenguista, fala torcedor rubro-negro, pessoal. Vamos ver aqui mais uma vez, pessoal, mais uma vez, todo respeito, máximo jornalista aí, né? Marcene, excelente jornalista, e a Isa, né? E a Isa Labate falou sobre mais uma vez os reforços do Flamengo, pessoal. Para variar, beleza? O Flamengo que entra em campo hoje contra o Grêmio, né? Às 16 horas, horário 16 horas, horário de Brasília, beleza? Vamos ver o que ele falou aqui rapidão para vocês não sai do vídeo. Jogadores que têm potencial de mercado, né? Porque o perfil de contratação do Palmeiras é esse: jogadores Obrigado. jovens que podem depois eventualmente serem negociados. Eu cito, por exemplo, a oportunidade do Jorginho, enfim, que veio de graça, a gente fala, né? Veio de graça, porque óbvio, tem salário do jogador, tem luva, tem um monte de coisa, mas ele veio de graça ao Flamengo. Então, será que o Palmeiras não poderia ter aproveitado uma ou outra oportunidade de mercado como essa? Isso é uma outra discussão. Mas é O óbvio que o Palmeiras Jorginho, iria gastar muito dinheiro porque precisava reformular o seu elenco. Oi? o Jorginho custou 20, vai custar, está custando, fora salário, entre luvas e comissão, 23 milhões e 800 mil reais. O Danilo, que veio também nesta do de graça, 16 É milhões e isso. 800 mil. E o Saul, a gente ainda não sabe quanto custou, entendeu? Então, você vê que tem custo também. Uhum. Claro, exato. Por isso que eu falei o de graça, entre aspas, né? Porque vem de graça na transferências, mas você tem todo o gasto com um jogador desse porte. É, mas o Palmeiras. Eu estava falando até outro dia na Placar sobre isso, porque. Acabei de receber informação, inclusive. O Aston Villa ofereceram 47 milhões de libras e o West Ham quer 52 milhões de libras. Eu vou fazer questão, valor da libra hoje, de fazer essa conta aqui. 7,34, tá a cotação. Cara, o West Ham ele quer 52 vezes 7,3. O West Ham quer cerca de 380 milhões de reais por. Ei, você. E olha, muita gente está questionando, de fato isso me veio à cabeça. Pô, o Paquetá está no West Ham. Não que o Aston Villa seja um clube pequeno no futebol inglês, não é um clube pequeno. Aí eu pensei comigo assim, pô, não vale a pena ele ficar no West Ham pelo menos até a Copa do Mundo. Depois surge uma oportunidade melhor de um clube maior, por exemplo, o Manchester City, como queria ele antes daquela confusão toda. E aí essa pessoa que, uma das pessoas que, enfim, toma conta da carreira do Paquetá, me explicou toda a situação. O Paquetá ele não quer esperar até a Copa do Mundo, ele deseja sair agora, é um desejo dele. Ele não quer mais ficar lá no West Ham, porque entende que vai brigar para não cair. Então, é um desejo dele. E surgiu o Aston Villa. Repito, o Aston Villa oferece 47 milhões de libras, o West Ham quer 52 milhões de libras. Então, vocês, torcedores do Flamengo que sonham, pelo visto, só vai ficar no sonho mesmo. Vamos falar agora do Lohan, porque o Flamengo deu uma aula de negócio novamente. E vocês vão entender o porquê. Eu publiquei assim nas minhas redes sociais. O Pisa vai anunciar a contratação de Lohan nesse domingo. O Flamengo exigiu uma cláusula em contrato para se defender já pensando no futuro. Caso o jogador seja comprado pelo time italiano, o Fla terá preferência se o atleta for negociado pelo Pisa no futuro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Pisa vai e compra o Lohan junto ao Flamengo, exerce a compra lá de 4 milhões de euros por 50% do atleta. Depois de um tempo, um ano depois, o Pisa recebe uma proposta para vender Lohan ou para emprestar o Lohan e topa. Só que o Pisa tem que comunicar ao Flamengo e perguntar se o Flamengo não quer igualar a proposta, seja ela de compra ou de empréstimo. E aí eu vou trazer agora todos os detalhes do acordo entre Flamengo e Pisa. O pagamento ao Flamengo, o Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros, que dá cerca de 3,2 milhões de reais, pelo empréstimo. O montante será quitado em duas parcelas. A opção de compra de 4 milhões de euros, como vocês já sabem, cerca de 26 milhões de reais por 50%. A opção se torna obrigação se ele disputar ao menos 50% dos jogos como titular e a equipe não for rebaixada no campeonato italiano. O Flá mantém 50% do atleta, caso ele seja comprado, salário integral pago pelo Pisa e essa cláusula de preferência caso o jogador seja negociado pelo Pisa no futuro. Por exemplo, o que aconteceu com o Matheus França agora, voltando ao futebol brasileiro, indo para o Vasco, o Flamengo, se tivesse botado isso em cláusula na ocasião, poderia ter sido
consultado. Ah, ele está indo para o Vasco por empréstimo, então a gente quer por empréstimo. É basicamente isso, entendeu? E aí poderia evitar uma ida do Matheus França ao Vasco. Ah, mas o Vasco não disputa com o Flamengo, né? Enfim, você pode ter a opção de não reforçar um clube aqui do Rio de Janeiro e ainda pegar um bom jogador, que no caso é o Matheus França. Dito isso, galera, vamos falar agora da provável escalação. Marcos Leonardo cabe em qualquer clube do Brasil. Pô. É uma informação importante, né? Claro que temos um viés político muito forte, agradecimento ao prefeito, a torcida do Flamengo é muito grande, o prefeito é vascaíno, mas adora os votos dos rubro-negros, o deputado Pedro Paulo está ali com ele, a mesma coisa. É uma grande ação política, mas qual a importância disso para o Flamengo? Aquela obrigatoriedade de cumprir determinados prazos, que tem dos detalhes, a nota é muito resumida, né? Aparentemente, ao que tudo indica, ela deixa de existir. O Flamengo não fica obrigado a inaugurar o estádio em 2029 e passa a ter um prazo mais elástico, que me parece que está meio que definido. Isso é fundamental para que o clube possa se estruturar e começar a obra sabendo de onde virá o dinheiro novo, quem vai ser parceiro, vai ter parceiro ou não, e ter condições de tocar essa obra. É uma obra que envolve muita grana. O Flamengo tem a concessão do Maracanã por 20 anos, não precisa mais correr de forma desesperada. Quem esperou tanto tempo por um estádio pode esperar mais um pouco. Eu acho que nisso o BAP está correto e vou mais longe. Se o Dulce vencesse, eu acho que seria a mesma coisa. O discurso da campanha, ele seria esquecido. É só um palpite, tá? É o que eu acho que ia acontecer. E alguma coisa seria dito, olha, analisamos aqui o cenário, vai comprometer a qualidade do elenco. O Flamengo, como diz o Fabrício Kika, no momento que resolver fazer o estádio, vira o clube mais atividade do Brasil. Então vamos negociar um prazo melhor com a prefeitura e tentar fazer isso com mais calma, porque na época era uma ferramenta de campanha para o estádio. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, deixou no ar a possibilidade de uma nova contratação no clube nesta janela, que fecha no dia 2 de setembro. Ontem teve uma reunião entre o BAP e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para selar um novo acordo sobre o terreno do gasômetro, onde o Flamengo fará aí o seu estádio. E aí, nessa cerimônia, viralizou um vídeo do presidente do Flamengo mandando um recado para a nação que empolgou a torcida. O BAP disse: nação, vamos por mais, porque a janela ainda não fechou. Em tom muito confiante, BAP prometeu aí mais um reforço ainda nesta janela. Cabe destacar que essa janela fecha no dia 2 de setembro, tem alguns dias ainda, né? E tem muita gente falando que esse reforço será anunciado amanhã no jogo contra o Grêmio. Tem mais uma informação aqui, e é uma informação sobre o Internacional de Porto Alegre, que foi condenado pelo caso Thiago Maia. O Internacional foi condenado pela CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputa, a pagar valores pendentes na negociação com o volante Thiago Maia. A decisão da CNRD foi a seguinte: o Inter está condenado a pagar R$ 1.472.588,33, na verdade, R$ 1.472.588,33 ao Flamengo pelo inadimplente do contrato. Convertendo para o real, dá R$ 9.343.794,35. Vamos arredondar? Então vamos. 10 milhões de reais o Inter foi condenado a pagar ao Flamengo, né? E aí a CNRD condena o Internacional a pagar R$ 51.211,99 a título de custas processuais e condena o Inter a pagar R$ 467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios e declara que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato sob pena de aplicação de sanções. Vale destacar que o Internacional ainda pode recorrer da decisão. O Flamengo está fazendo uma reformulação na base e também no time principal. Alguns jogadores já saíram, o último do principal foi o Vitor Hugo, emprestado ao Santos. Na base, Matheus Gonçalves, Lohan, goleiro Lucas Furtado, todos esses saíram. E agora o Flamengo, mantendo essa reformulação, liberou mais um.
o atacante nigeriano Shola. De apenas 20 anos, ele foi para o Dinamo de Kiev. Nigeriano é aguardado, inclusive, lá na Ucrânia para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele foi campeão da Copa Intercontinental em cima do Barcelona no último sábado. Ele tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas o clube entendeu que Shola não teria espaço no elenco e preferiu negociá-lo nesse momento. O Flamengo receberá um valor por essa negociação que não foi divulgado e manterá 50% dos direitos do atleta. A ideia é lucrar com uma venda futura, esperando que ele tenha um bom desempenho na Europa. A informação dessa venda foi publicada primeiramente pelo canal Flazoeiro. Bom, já começo esse vídeo com uma excelente notícia. Pode comemorar, torcedor rubro-negro. O Flamengo anunciou hoje, nesta sexta-feira, um novo acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao terreno do gasômetro, onde planeja construir o seu estádio. Neste compromisso, firmado em reunião na manhã de hoje com o prefeito Eduardo Paes, no Palácio da Cidade, ficou acordado entre as partes a prorrogação dos prazos. Anteriormente, o planejamento era concluir as obras até novembro de 2029. O ex-presidente Rodolfo Landim, a antiga gestão, falava muito nisso, né? Olha, a gente pretende inaugurar o estádio próprio até final de 2029, concluir as obras em novembro de 2029. Bom, agora, com a nova gestão, a nova data ainda não foi decidida. Mas olha o que o BAP falou depois desse novo acordo firmado hoje cedo com o prefeito Eduardo Paes e a Prefeitura do Rio. Chegamos a um acordo. Queria agradecer o empenho de vocês, o trabalho de desembaraçar esse terreno. Entre fazer o certo e rápido, optamos pela forma correta, para não comprometer as finanças do clube nem a performance esportiva do time. O terreno é nosso. Vamos fazer o estádio em um tempo maior, mas com certeza vai ser uma realidade. Então, para os torcedores que não confiavam muito, né, que o estádio não iria sair com o BAP, olha aí o presidente prometendo o estádio com um tempo um pouquinho maior, mas fazendo as coisas dentro do correto, né? Sem colocar em risco as finanças do clube, a performance do time, né? Todo mundo quer ver aí um time bom do Flamengo, jogando muita bola, né? Evoluindo a cada jogo, e aí para isso você não pode mexer muito ali na estrutura financeira para fazer outro tipo de coisa, né? Como é o estádio próprio aí, já que o Flamengo tem o Maracanã pelos próximos 20 anos e vem fazendo receita, né? Com o Maraca antes era um prejuízo enorme com a antiga gestão. Então o BAP, na minha opinião, está correto. Fazer aí o estádio dentro do prazo, sem cometer loucuras, é o que todo mundo quer. E eu já começo esse provável escalação do Flamengo contra o Grêmio pelo Brasileirão. Rossi, pra que escalar goleiro? A bola nem chega nele. Varela na lateral direita, o uruguaio tá voando. Virou o Cafu que habla. Léo Bigode na zaga, o melhor zagueiro do Brasil. E o tal do Ancelotti chamou o Fabrício Bruno cintura de concreto pra seleção. Azar da seleção. Eu sou Flamengo. Léo Pereira na zaga pela esquerda. O homem que tá todo enrolado com negócio de pensão. Matias Vina na lateral esquerda. Ele é o titular da seleção uruguaia. Seu reserva é o bagre do Piquerez que joga no Duende Verde. Entenderam ou quer que eu desenhe palmeirenses? A dupla de volantes é a mais apelona da América. Pequeno Jorge e Saul ao seu lado. Aí junta o Arrasca na frente e esse trio deixa geral no bobinho. E no ataque, Gonzalo Plata na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e Pedro no comando de ataque. Isso não é time, é seleção. Sigam o líder. Chega chutando a porta no Brasil e critica gramados brasileiros, principalmente os artificiais. Chora Carminha. BAP não descartou nova contratação nesse janela de meio de ano e agita torcedores do Flamengo. Chora todo mundo. Gerson está arrependido de ter ido pro Zenit, se sente isolado na Rússia e não descarta uma volta. Problema é dele. Chora Gerson. Agora temos o Saul. Flamengo vai ter estádio sim. Flamengo e Prefeitura assinam termo de compromisso por estádio no gasômetro. O clube seguirá com os estudos de previsão e desenvolvimento do projeto, agora tendo um tempo maior para a execução do sonho. Chora seus antes! Andréas Pereira apagou destaques com a camisa do Flamengo em suas redes sociais após acerto com o Palmeiras. Chama o entregador de paçoca de pitico agora! Forçou a barra para jogar no Flamengo.
O malvadão cagou. Aí fechou com o 100 mundial. Nunca será Jorginho e Saul. Chora Andréas. E por fim, eu sou dono apenas dessa página. O resto... O espanhol diz que base do Palmeiras é a melhor do Brasil. É por isso que a Espanha só ganhou uma Copa do Mundo até hoje. Eles não sabem nada de futebol. O único jogador bom de bola que nasceu na Espanha chama-se Saul. Quem ganhou o Mundial Sub-20 de 2024? O Malvadinho. Quem é o atual campeão do mundo Sub-20? O Malvadinho. O Flamengo Sub-20 é bicampeão do mundo e bicampeão Também. da Libertadores da categoria. Inclusive o Cheiro Verde foi nosso vice na Libertadores de 2025. O goleirinho meia boca deles tentou fazer palhaçada nos pênaltis, achando que já eram campeões e passou vergonha. Ficou dançando igual a uma lombriga com cãibra e depois levou fumo e o Flamengo foi campeão. O melhor jogador do planeta é da base do Flamengo e titular do Real Madrid. O Endrick nem na reserva do Real fica. E daqui a alguns meses vai estar jogando no Mirassol, na reserva do atacante Chico. Meu time é bicampeão mundial na base. O Palmeiras não tem mundial nem na base, nem no profissional. Chora na cama, Carminha! Esse cara é onda, velho. Sigam Sério a do Fla, página siga aí, Insider Fla. Paulino diz que a Arrascaeta joga tanto quanto Griezmann e Flamengo já pensa na renovação do camisa 10 da Gávea. Aspas. Jogar com a Arrascaeta é a mesma coisa de jogar com Griezmann. O Arrasca é muito inteligente, ele pensa muito na frente. A diferença é que o Griezmann é canhoto e o Arrasca é destro, disse Samuel Lino. E ainda tem maluco que ousa comparar o mago Arrasca com Alan Patrick dos Devedores do Sul, Rafael Veiga do Cheiro Verde, Igor Coronado e Rodrigo Garro do Curica. Sonha, bebê, sonha. Esses bagres não limpam a chuteira do melhor estrangeiro que já praticou futebol nesse país. O Flamengo já pensa em renovar o contrato do Arrascaeta. Em grande fase, o camisa 10 rubro-negro é o artilheiro e o garçom do Flamengo na era Felipe Luiz. Durante a homenagem ao Arrasca pelo recorde de assistências no Brasileirão, José Boto disse: é a quarta homenagem ao Arrasca este ano? Ainda vem mais umas quantas depois, nos próximos anos mais umas quantas? Disse José Boto, indicando que o Flamengo já se movimenta para renovar com o camisa 10, que tem contrato até dezembro de 2026. Sigam a página. Corinthians rumo aos 3 bilhões de dívidas. Flamengo rumo aos 2 bilhões de receitas. Essa é a diferença de um clube gigante para um clube sustentado pela mídia do lado feio da Dutra. O Corinthians vai falir. E eu tô muito triste com essa notícia. Olha o tamanho dessa dívida, irmão. Endividamento do Corinthians sobe para 2,6 bilhões de reais, aponta relatório. É o efeito Flamengo no futebol brasileiro. Os clubes tentam acompanhar as contratações do Flamengo e acabam falindo. O bairro faliu e virou SAF e agora tem dívida gigantesca. O Atlético Mineiro faliu, virou SAF e também tem dívida gigante. O Palmeiras sangra todo ano para tentar acompanhar o nível do Flamengo. Uma hora desmorona. O dinheiro da venda do Endrick e do Estevão vai acabar e eles vão sofrer para manter um elenco competitivo. A Carminha vai chorar. Agora os devedores de marmitas veem sua dívida aumentar para 2 bilhões e 600 mil reais. É hora de dar tchau, Curica. A Série B é teu lugar. Enquanto isso, o clube mais rico das Américas ficando cada vez mais rico. Chora todo mundo! Pessoal, não sei se vocês já viram, né, que o Samuel Lino foi convocado aí, né? Acho que você já deve ter visto, né? O Matheus Cunha, do Manchester United, né? Deixou a partida do time inglês contra o Burnley, né? Aos 30 minutos do primeiro tempo, aparentemente com problema muscular na coxa esquerda. O clube ainda não deu informações sobre a situação do jogador. Pessoal, eu vou ser sincero, cara. Matheus Cunha. Cara, ele não joga mais do que o Samuel Lino, no momento. Cara, na verdade, eu fico vendo, a seleção pode botar o treinador que for, não muda essa forma arcaica de estar convocando os caras que jogam na Europa. Isso é um absurdo. A Ancelotti está tentando mudar isso. Tá tentando mudar isso, né? E esse foi o quarto corte aí, né, da seleção de Ancelotti. Primeiro foi Alexandre, né, do Flamengo. O Joelito, né, que o Jean Lucas, que teve passagem também pelo Flamengo, ficou no lugar, foi convocado para o lugar do Joelito. Wanderson do Mônaco também. E foram chamados aí, né, Jean Lucas para o lugar do Bahia. E Vitinho do Botafogo, né? E, cara, merecidamente essa convocação do Samuel Lino. Pô, o cara tá jogando pra caramba, velho. Não vão convocar o cara? Pelo amor de Deus, né? Rapaz, é complicado, né, pessoal? É complicado. O pessoal Arrascaeta aí, né? Quer abrir conversas por renovação. Ele foi homenageado aí, né? O Arrascaeta.
Ele falou o seguinte, né? É a quarta homenagem ao Arrascaeta este ano, ainda vem mais, umas quantas depois nos próximos anos, mais umas quantas. A frase dita acima foi falada pelo José Boto, né, na última sexta-feira no Ninho do Urubu, enquanto entregava para o Arrascaeta uma homenagem pelo recorde, né, de assistência do Campeonato Brasileiro. A explanação do dirigente português continuou, mas quem reparou bem percebeu que essa parte da inicial da declaração indicava algo nas estrelinhas, né, nas entrelinhas. O Arrascaeta tem 31 anos, né? Mas não esconde a vontade de continuar mais tempo no Flamengo e encerrar sua carreira num clube onde é ídolo, né? Graças a Deus. Ele e seu empresário chegaram a abrir negociações no primeiro semestre e a diretoria pediu para apresentar uma oferta. A Arrascaeta propôs um novo contrato até o final de 2028, mais 3 anos com o nosso Arrascaeta, né? E com uma valorização salarial, merecidamente, né? Mas a resposta foi negativa naquele momento. Que é isso, Boto? Pode não, tem que dar um aumento ao homem, o homem joga muito. O Flamengo também tem outras prioridades, foi assim que o clube encerrou em maio a negociação que estava em curso e o uruguaio foi para o fim da fila, né, que tinha Varela, Pedro, Rossi, naquele momento. Do trio, apenas o lateral direito já acertou a renovação até agora, mas o GE apurou que a diretoria já planeja internamente retomar a conversa, né? Cara, tem que retomar, eu acho que deve ter 31 anos. Ele tem mais 4 anos de auge aí, cara, na carreira. Até os 35 anos ainda vai jogar muita bola, ele se cuida, né? A Arrascaeta assumiu a camisa 10 de Zico em 2025, vem fazendo jus à fama, né, do número em campo. O Uruguai é o maior artilheiro, também o maior garçom do time na temporada, com 16 gols e 13 assistências, pessoal. É isso aí, né? Merecidamente o Arrasca, né? Tem que continuar, cara. Continuar, o Flamengo sem o Arrasca perde muito. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, pessoal. Comenta as suas opiniões aqui nos comentários. Que a sua opinião aqui é escutada e respondida, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.